Olá galerinha, aqui é a Nath do blog /vlog Biscoito Esperto. Hoje eu trago pra vocês o quarto vídeo do desafio do Haruki Murakami, que dessa vez é uma resenha do gigantesco livro Kafka Beira-Mar. Esse daqui é o maior livro que eu li do Murakami até agora. Ele tem outros livros maiores, mas esse aqui é o maior por enquanto. Eu li por e-book, mas eu acho que a edição física dele tem quase 600 páginas, não tenho certeza, mas é um livro, assim, enorme mesmo. Eu não vou dizer que Kafka Beira-Mar é o livro mais famoso do Murakami, porque eu acho que a obra dele mais conhecida é aquela trilogia 1Q48. Eu acho que é o livro que o pessoal mais conhece dele, mas Kafka Beira-Mar foi o primeiro livro dele que eu ouvi falar. Eu vi, se não me engano, no Tumblr ou no Reddit, eu não tenho certeza. E eu sempre fiquei muito curiosa pra ler, só que o livro era gigante, eu ficava assim, eu não sei se eu vou ler agora, tenho mais o que fazer, tem outros livros, e meio que deixei de lado. E depois de eu ter lido alguns livros menores do Murakami, eu pensei, tá na hora, vamos nos aventurar nesse livro gigante, e eu acabei lendo o livro, e eu gostei muito, o livro é excelente. Aqui eu vou tentar explicar um pouquinho as linhas narrativas. Esse livro aqui eu acho que é um pouco mais profundo do que outros livros do Murakami que eu li, então eu vou tentar fazer uma resenha assim, mais aprofundada. No post do blog eu vou deixar algumas frases do livro que são muito interessantes, que não dá pra eu ficar lendo aqui porque são muito longas, mas espero que vocês deem uma olhadinha porque são quotes maravilhosos. Kafka Beira-Mar é um livro que conta com duas linhas narrativas distintas, elas praticamente não se encontram no livro. Em alguns momentos bem esporádicos você vê uma menção a uma linha narrativa na outra, mas é uma coisa assim bem superficial, então é quase como se fossem duas histórias paralelas, independentes umas das outras. Bom, a primeira linha narrativa que a gente conhece é a história de um garoto de 15 anos chamado Kafka Tamura. Na verdade, ele tá fazendo 15 anos no dia em que a história começa. Desde que ele é criança, o pai dele profetizou que no futuro, quando ele fizesse 15 anos, ele iria matar o próprio pai e estupraria a mãe e a irmã. Quando ele era criança, a mãe dele saiu de casa, abandonou ele e o pai junto com a irmã e desapareceu no Japão. Ninguém sabe onde é que ela tá, ele não sabe qual é a aparência da mãe dele, não sabe o nome da mãe dele, não sabe de nada. Só que ele pensa, bom, eu não quero matar meu pai. E ele, por algum motivo, acredita muito nessa profecia do pai dele. Então, quando ele faz 15 anos, ele se prepara, pega uma mochila, coloca as coisas que ele precisa e vai embora. Pega um ônibus por um lugar super longe no Japão e some. Ele encontra, então, numa cidade bem distante, uma biblioteca, que é uma biblioteca, assim, dos sonhos. É a Biblioteca Memorial Komura, que é uma biblioteca fictícia, que é um paraíso dos pesquisadores de literatura, história e arte japonesa. O nosso querido herói, Kafka Tamura, ele se torna amigo do bibliotecário, que é o Oshima, que é um personagem muito curioso, não vou dizer porquê, mas é um personagem muito curioso, e ele acaba se hospedando na biblioteca por causa do Oshima, já que a biblioteca é um centro de pesquisa e pesquisadores costumam ficar hospedados lá. Tem um hotelzinho lá, não é vou dormir entre as estantes. Enfim, acontece que o Kafka pensa, bom, eu tô longe de casa, super longe, tô aqui vivendo a minha vida, não vai ser fácil, mas eu vou me virar, e isso aí. Só que daí, ele tem um lapso de memória, ele apaga, assim, e daí ele acorda horas depois, sem saber o que aconteceu, sem saber onde ele tá, com sangue na roupa, o sangue não é dele, e ele fica, caralho, o que aconteceu? Nossa senhora. Daí, quando ele volta pra biblioteca, ele acaba lendo no jornal que o pai dele foi assassinado lá na cidade onde ele morava, de forma misteriosa. A polícia tá investigando e também o jornal diz que o filho do pai dele, que no caso é o próprio Kafka, tá desaparecido e eles acham que pode ter acontecido alguma coisa com o menino também. A polícia não suspeita do Kafka, mas acha que talvez alguma coisa que a pessoa que matou o pai dele tenha sequestrado o Kafka, enfim, estão atrás dele. E o Kafka pensa, caramba, eu apaguei, o que será que aconteceu? Será que eu pude matar meu pai mesmo estando longe? O que eu vi? Esse sangue na minha roupa? Eu vou falar só isso dessa linha narrativa do Kafka, porque muito mais coisa acontece, mas eu não quero me adentrar muito, porque eu também não quero dar spoilers, mas esse aqui é o comecinho da história do Kafka. A outra linha narrativa que a gente tem é de um idosinho deficiente chamado Nakata. O Nakata é um dos meus personagens favoritos de toda a literatura do Murakami. Não que eu tenha lido muitos livros do Murakami, mas o Nakata é uma personagem muito pura. Quando ele era criança, ele participou de um evento traumático muito misterioso que é explicado no início do livro. Assim, ele era uma criança normal, que gostava de ler, e era inteligente, e se relacionava bem com as outras pessoas, só que depois desse incidente, ele desenvolveu uma deficiência mental, ele não consegue mais ler e escrever, ele não reconhece símbolos, e também, tipo, se tornou um deficiente mental. Ele tem um raciocínio mais devagar. Só que ele ganhou a habilidade de conversar com gatos.
Bom, agora o Nakata ele já é um idosinho, ele não trabalha mais. Quando ele era mais novo ele trabalhava como carpinteiro, uma profissão bem simples. E agora que ele é aposentado ele depende de ajuda do governo pra sobreviver. Só que ele é uma pessoa super simples, ele não tem, tipo, desejos, aspirações, ele não gasta muito dinheiro. Então ele vive de boas, compra a sua comidinha, come um sanduichinho, vive a vida, e aí. Só que, como ele fala com gatos, ele acabou usando isso meio que a favor dele. Ele é conhecido no bairro dele por encontrar gatinhos desaparecidos. Então, quando uma família perde o gato some, foge, ou, sei lá, se perde, a família vai lá atrás do Nakata e fala, pelo amor de Deus, encontra o meu gatinho. E o Nakata consegue encontrar, porque ele vai pros gatos de rua e pergunta, você viu o gato? E daí o gato fala, vi sim, e daí ele encontra o gato, porque é a vida. Então, no começo do livro, o Nakata tá procurando uma gatinha chamada Goma, que desapareceu faz alguns dias, mas ele não tá tendo muito sucesso em resgatar a pobrezinha. Até o dia que ele encontra um gato de rua e uma gatinha siamesa e conversa com esses gatos, e eles dizem que algo misterioso está acontecendo. Tem um homem que se veste de forma muito estranha, sequestrando gatos. Ele vai até um terreno baldio, onde vários gatos ficam, porque lá tem erva de gato, e ele sequestra gatos, coloca o gato num saco preto e leva embora. Não se sabe exatamente o que ele faz com os gatos, mas pressupõe-se que seja algum tipo de crueldade, e o Nakata fica horrorizado porque ele é amigo dos gatinhos. Então ele decide encontrar esse homem, salvar a Goma e descobrir o que está acontecendo. Acontece que esse homem misterioso é uma das personagens mais absurdas de toda a literatura mundial. Não estou brincando. Se você já leu esse livro, você sabe do que eu tô falando. Essa personagem, eu não vou dar spoiler, mas ela não... Nossa, não sei o que o Murakami fumou pra escrever essa personagem, mas eu sei o que ele bebeu, porque... não, mas é sério, eu não vou dar spoiler. O Nakata, ele acaba numa road trip super estranha com um motorista de caminhão, que é o Hoshino, que também é um personagem, assim, excelente. Daí ele vive uma aventura muito louca, que tem essa road trip, pra onde ele vai pra vários lugares diferentes, faz coisas bastante aleatórias, e ele procura uma pedra de entrada, que é uma coisa, assim, mística, que a gente só vai entender o que é no final do livro. Como eu disse, a história do Kafka e a história do Nakata não se encontram, e eles são personagens bastante opostos. Enquanto o Kafka é um garoto de 15 anos, prodígio, que gosta de ler, ele é super, assim, intelectual para um garoto de 15 anos. O Murakami é cheio de escrever personagens bem jovens que são muito inteligentes, assim, mais do que seria o normal pra idade. E, enfim, o Kafka é essa personagem espetacularmente intelectual. E o Nakata é exatamente o oposto. Ele é um idoso que não sabe ler e escrever, que, assim, vive uma vida extremamente simples. Acontece que o Kafka, ele tenta fugir do destino dele a todas as custas. Ele sabe que existe uma profecia que diz que ele vai matar o pai, estuprar a mãe e a irmã, e ele pensa, não, eu não quero isso, e ele ativamente foge do destino, ele quer evitar que isso aconteça. E o Nakata, ele não faz ideia do que tá acontecendo com ele, mas ele sabe que tem algo maior que ele envolvendo seu destino, mas ele não tem escolha a não ser seguir esse caminho e completar o seu destino, mesmo sem saber o que é e que consequências isso vai levar pra ele. Bom, leitores mais atentos vão saber que a história do Kafka tem várias semelhanças com a história de Édipo Rei. Lendo esse livro, eu fiquei muito feliz de ter lido Édipo. Eu li Édipo Rei na faculdade, uma peça grega, que inclusive não é muito longa. E assim, claro que o Édipo é uma personagem diferente do Kafka. Eu vou falar brevemente a história do Édipo. O Édipo era um rapaz prodígio, muitíssimo inteligente, que era filho de agricultores, né? E daí um dia, quando ele chega na maioridade, ele vai até um oráculo pra ver o que é o destino dele. E o oráculo fala, você está destinado a assassinar seu pai e dormir com sua mãe. E o Édipo fica assim, nossa, que coisa horrível, jamais farei isso. Amo meu pai, ele cuidou de mim desde sempre, nunca mataria ele. Minha mãe é uma pessoa incrível, jamais dormiria com ela, nossa, que absurdo. E daí, horrorizado com o que o oráculo diz, o Édipo decide fugir da cidade onde ele mora e ir pro lugar mais longe possível. E daí, como o Édipo é uma personagem, assim, espetacularmente inteligente e sagaz, ele acaba se envolvendo numa história de depor um rei, que é uma pessoa horrível. Ele mata esse rei e se casa com a rainha viúva e se torna o novo rei, né, da cidade. E acontece que o Édipo não sabe que, na verdade, ele era adotado pelos pais agricultores e que os verdadeiros pais deles eram o rei e a rainha. E ele, de fato, mata o pai dele, que é o rei, e se casa com a própria mãe, que é a rainha. Inclusive, aquela história de complexo de Édipo, que diz que as crianças são apaixonadas pelos pais, vem justamente dessa história. O Édipo não é um personagem mitológico, tá? Ele foi escrito por um autor, ele é uma personagem ficcional. Quer dizer, não que os personagens mitológicos não sejam ficcionais, mas o Édipo foi escrito como uma personagem ficcional. Ele não foi escrito como algo mitológico, né? Mas o Sófocles, que é o autor da peça, ele escreveu seguindo as tradições gregas para teatro. E todas as histórias trágicas tinham que ter, claro, morte, mas também o herói tinha que
ter uma falha fatal que é chamada de hamartia. Essa falha fatal é uma coisa que leva o herói, que é uma pessoa de qualidades, à queda, à morte das vezes ou a falhar miseravelmente em seu destino. Toda a história do universo grego gira em torno do fatalismo. Então, tipo, você tem esse destino desde que você nasceu, que tá escrito pelos deuses, e você não pode mudar, você não tem como lutar. O seu destino é aquele, você pode saber o que é, você pode tentar lutar contra ele, mas o destino vai se cumprir, porque é fatalista, tipo, não tem como você mudar. Então, quando a gente vê essas personagens trágicas, né, da mitologia e do teatro grego se dando mal, não é por questão de que elas fizeram coisas ruins, mas estava escrito que elas se dariam mal. E todo herói grego tem justamente essa marcha, que é uma falha fatal que leva eles à tragédia. No caso de Édipo, por exemplo, era o egocentrismo dele que levou ele à ignorância de seu destino, que seria quem eram seus verdadeiros pais. E no caso do Kafka Tamura, é uma coisa assim bem diferente, porque a gente também tem essa ideia fatalista de que as coisas vão acontecer. Tipo, não importa o que aconteça, assim, o quanto ele lute, essas coisas irão acontecer. Mas daí fica um mistério. Como que o pai dele sabia dessas coisas? Por que o pai dele profetizou uma coisa tão horrível? Será que o pai dele era profeta ou tava só tirando com a cara do filho esse tempo todo? O que tá acontecendo? Qual é a falha fatal do Kafka? Ou mesmo a falha fatal do Nakata? A gente vai descobrir essa história de fatalismo durante o livro. E também vamos entender qual é a falha fatal dos nossos personagens. A questão é que, enquanto o teatro grego seguia umas diretrizes bem específicas da literatura do período, o Murakami, ele subverte esses gêneros, esses topos literários. Então, ele escreve personagens muito mais profundas, o fatalismo dele é tratado de forma bem diferente, e a hamartia dos nossos protagonistas, do Kafka e do Nakata, e também de outros personagens, são coisas bastante diferentes e é muito legal explorar isso. O livro, ele é muito louco, é quase como se uma pessoa estivesse te contando um sonho que ela teve que não faz sentido, tipo, nossa senhora, sabe aquele sonho bem absurdo, sabe? É isso, o livro Kafka Beira-Mar é um sonho absurdo que o Murakami teve. Só que ao mesmo tempo, apesar de ser uma história louca, ela faz sentido, ela segue uma lógica interna. Então, conforme você lê os capítulos e coisas diferentes acontecem, e confia em mim, muitas coisas extremamente bizarras acontecem, conforme elas vão acontecendo, você vê uma certa lógica no decorrer da história, você pensa, isso aqui faz sentido, mas é muito absurdo. E isso que eu gosto bastante na literatura do Murakami. Eu acho que esse livro foi muito especial e diferente dos outros, porque ele não é só uma história sobrenatural, de realismo mágico, é uma história que inverte topos literários, assim, principalmente eu sou formada em letras, eu li esse livro tendo isso em mente, sabendo da história de Édipo e essas coisas. Então é interessante ver como é que o Kafka é diferente, mas ao mesmo tempo bastante semelhante a Édipo, e é interessante ver também a relação que o Nakata e o Kafka têm um com o outro, mesmo que eles nunca se encontrem e as histórias que eles vivem sejam coisas assim completamente alheias umas às outras. O livro não é perfeito, eu tô falando aqui, nossa, que livraço, mas não é assim. Eu achei que o livro também ficou um pouco longo. O Murakami, ele tem uma mania, assim, de descrever coisas banais, tipo, o meu personagem tá fazendo café da manhã, então eu vou explicar como é que ele corta o pão dele, como é que ele coloca o tomate dentro do sanduíche, qual tipo de coisas ele gosta de comer, como ele prepara o café dele, quantas colheres de açúcar ele coloca, e daí, tipo, depois que você lê isso pela 10ª vez, você fica, cara, eu já entendi que o personagem toma café desse jeito. E o Murakami é muito de escrever isso. Só que nesse livro ele extrapolou, tem capítulos inteiros do Nakata, por exemplo, que é só ele falando dos lanches que ele come. E tem capítulos que é o Kafka conversando com o Oshima, que é o bibliotecário, falando sobre os livros que ele leu. E isso não é importante pra história. Ele fica, porque eu li tal livro, interessante, como é que funcionava? Você leu, gostou? E assim, é quase uma resenha no meio de um capítulo que não serve pra nada no resto do livro. E apesar de eu entender que essa é um pouco da marca registrada do Murakami, eu acho que nesse livro ele exagerou um pouquinho, dava pro livro ter ficado mais curto, porque vamos combinar, era um livro gigantesco, eu demorei um mês inteiro pra ler. Mas assim, no geral é um livro que eu gostei bastante, assim, apesar de ser um livro longo, quando eu terminei eu tava com uma sensação de que eu queria ler mais, eu queria saber mais sobre o Nakata, mais sobre o Kafka, mais sobre o universo, eu queria mais respostas. Mas assim, no geral é um livro que eu gostei muito. É um dos meus livros favoritos do Murakami, eu adorei a experiência de leitura e espero ler outros livros dele nesse mesmo esquema, porque eu realmente achei esse livro legal. Me disseram que outro livro parecido com esse é A Crônica do Pássaro de Corda, só que esse livro eu acho que tem 800 páginas, é muito longo, então eu vou deixar pra ler mais pra frente. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida sobre esse livro ou qualquer outro livro do Murakami, deixe nos comentários. Eu vou fazer mais resenhas sobre outros livros do Murakami para o desafio do Murakami. Então,
Fiquem ligados. É isso, gente. Até o próximo vídeo.